a constelação familiar entende, como ela trata desse assunto, como ela olha para o suicídio, como ela vê e olha para pessoas que tiram a própria vida. Estamos no mês de setembro, que é o mês onde acontece a campanha de prevenção ao suicídio, onde as pessoas são incentivadas a prestarem mais atenção ao que estão sentindo, prestarem mais atenção a estados depressivos, prestarem mais atenção a si mesmas e prestarem mais atenção a alguém que more e conviva próximo, porque a depressão, ela no passado já foi considerado, quando faltava conhecimento para as pessoas, já foi considerada preguiça, pela falta do conhecimento, pela incompreensão. Hoje em dia sabemos que existem pessoas que encontram uma grande dificuldade em se levantar da cama. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, com você, comigo. As estatísticas dizem que no mundo, a 40 segundos, alguém comete suicídio. E no Brasil, a cada 40 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Agradecemos por estarmos vivendo hoje em dia em tempos onde a depressão é melhor compreendida. Mesmo assim, precisamos continuar falando sobre esse assunto. Falar pode salvar vidas. Como deve ser o nosso olhar para a pessoa que sabemos que tirou a própria vida? A orientação da visão sistêmica é, antes de mais nada que nós devemos fazer, é suspender todo julgamento em relação àquela pessoa, em relação ao que ela fez. Não criticar, não sentir pena, não julgar. Por quê? Primeiro, porque nós não temos condições de julgar. Quem somos nós para julgar? Segundo, porque precisamos ter um olhar neutro, sem julgamento, sem crítica, sem pena também, porque a pena, quando eu sinto pena de alguém, na verdade, eu estou dizendo, coitada, se fosse eu no lugar dela, eu faria melhor. E nós não podemos afirmar isso. O que o Bert Hellinger fala sobre o suicídio? Bom, primeiro nós sabemos que existe a lei da hierarquia, que é uma lei que rege a nossa chegada na vida, onde os pais são grandes e nós somos pequenos, porque eles vieram antes e nós viemos depois. Só que o filho, ele pode, e tudo isso inconscientemente, ele pode dizer assim, olhar para uma dor do pai ou de alguém antes do pai, de uma geração anterior, e dizer assim, eu vou por você. E esse filho tira a própria vida para salvar o pai ou a mãe. Então, inconscientemente, o filho diz, eu vou por você, eu me entrego por você, eu salvo você. Se você me pergunta, mas por que um filho faria isso? Por um pai, por uma mãe, por alguém do seu sistema familiar? O filho, a filha, faria isso e faz isso, faz por amor. Porque ele saiu do lugar dele de filho e se tornou o salvador daquele pai, daquele parente, porque ele não suportou perceber a dor que o pai ou que a mãe carrega. Então ele faz por amor. Outro motivo de alguém tirar a própria vida pode ser a lealdade a alguém do sistema familiar que foi excluído. Tudo isso é claro que é inconsciente,
Mas a pessoa que tira a própria vida, ela percebe alguém do sistema familiar que está excluído e ela diz: eu sigo você. Por amor, eu sigo você. Você não teve direito a viver, então eu também não terei. Que é a primeira lei da visão sistêmica, que é a lei do pertencimento, onde todos têm o direito de pertencer àquele sistema familiar. E quando existe alguém do sistema familiar que está excluído, quando a pessoa que tem depressão e que tem tendências suicidas, ele percebe que existe um excluído, ele vai e diz: eu sigo você. Você, da mesma forma que você não teve o direito de pertencer, eu sigo você. E assim ele tira a própria vida, onde pertencer é mais importante do que respirar. Todas essas são dinâmicas familiares, são dinâmicas inconscientes que acontecem dentro das famílias. Por isso que é importante, e fica como sugestão aqui para você, caso você tenha alguém na sua família que tirou a própria vida, que você leve esse assunto para uma constelação. Entendemos que é muito dolorido. É exatamente porque é muito dolorido que precisa ser olhado, porque essa ferida permanece. Essa ferida precisa ser olhada, essa ferida precisa ser tratada, porque tudo aquilo que não é tratado em uma geração tende a se repetir na próxima ou na próxima geração. Então, se essa pessoa da sua família tirou a sua vida em lealdade a alguém do sistema familiar que estava excluído, essa ferida precisa ser vista. Se isso aconteceu, agora já tem mais uma pessoa excluída. A pessoa que comete suicídio, a família, por causa da dor que é muito grande, não toca nesse assunto. E aí, automaticamente, a pessoa se torna também um excluído. Então, é muito importante, se você tem uma experiência dessa na sua família, que você leve para examinar à luz de uma constelação, para incluir essas pessoas que estão excluídas e esse movimento alcançar a ancestralidade e esse movimento ser interrompido e essa cura alcançar o seu sistema familiar. É muito importante e é muito bonito se você for a pessoa responsável por trazer essa reparação ao seu sistema familiar. Vai ser muito bonito e você terá uma missão muito importante se você disser sim a esse papel de ser aquele do sistema familiar que trouxe a reparação, a inclusão dos excluídos e a interrupção desse padrão.